Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Deus se preocupa também com os estrangeiros, e não só com os israelitas. Na terra da Síria, também chamada Arã, os assírios são chamados arameus, havia um homem valente, guerreiro, estimado pelo rei, que havia conseguido muitas vitórias militares, mas esse homem era leproso. E numa das incursões no país de Israel, um bando de arameus apanhou uma moça como escrava, e ela passou a servir a esposa de Naamã. E como acontece frequentemente, apesar de escrava, apesar de capturada do seu país, ela passou a afeiçoar-se aos seus patrões. Então ela passou a ter pena do seu patrão, que era leproso, e disse: se o meu senhor se apresentasse ao profeta em Samaria, o profeta Eliseu, sem dúvida ele o livraria da lepra. Naamã foi falar ao rei, e o rei prontamente enviou Naamã com uma grande comitiva, com presentes, para pedir ao rei de Israel que curasse Naamã. O rei de Israel ficou furioso, rasgou suas roupas. Por acaso eu sou um Deus para dar a cura de uma doença? Bem se vê que ele está inventando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu soube que o rei havia rasgado as vestes, mandou que levassem a ele Naamã, para que se soubesse que havia um profeta em Israel. E quando Naamã chega a Eliseu, que decepção! Eliseu nem aparece para recebê-lo. Manda um mensageiro falar que Naamã deve lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica furioso. Será que as águas dos rios da Síria não são melhores do que as águas do Rio Jordão? E deu meia volta e queria ir embora, mas a comitiva, os seus companheiros, deram um bom conselho para ele. Senhor, se o profeta mandasse uma coisa difícil, tu farias. Mas ele só mandou banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ouviu esse bom conselho. Então ele se banhou 7 vezes e a sua pele foi curada e se tornou como a de uma criança. Então ele retornou a Eliseu e fez uma profissão de fé. Agora eu sei que não existe outro Deus a não ser o Deus que está em Israel. Tudo isso aqui é uma figura da catequese batismal. A lavagem no Jordão é o batismo. A comitiva que está acompanhando Naamã são os padrinhos que acompanham o catecúmeno e tem que encorajá-lo para que ele não desista do sacramento. A fé que Naamã recebe logo depois de se lavar nas águas do Jordão é a fé que nós recebemos no batismo. O Evangelho apresenta Jesus visitando a sua terra, Nazaré, onde ele fora criado, e dizendo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. No tempo do profeta Elias, quando não choveu por 3 anos e meio, havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas Elias foi enviado. Foi enviado a uma estrangeira, a viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado. Quem foi curado foi um estrangeiro, Naamã, o sírio. O que Jesus falou era um convite aos nazarenos para se abrirem a ele, aceitarem a sua pregação, a sua proposta de salvação, mas eles ficaram furiosos. Queriam precipitá-lo do monte sobre o qual a cidade estava construída. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É raro, muito raro, que um profeta na sua própria terra tenha boa acolhida. Talvez isso aconteça conosco. Fazemos uma caminhada longa para encontrar alguém que tenha fama de fazer milagres ou de dar bons conselhos, mas talvez Deus tenha colocado bem perto de nós alguém que não é tão famoso assim, mas que pode aconselhar, pode curar,
pode confortar. Este é um convite para nós não desprezarmos os santos de casa, como diz o ditado, né? Santos de casa não faz milagre. Se não faz, é porque nós não acreditamos nele e não pedimos humildemente a ele que seja sinal de salvação para nós, sinal eficaz de salvação para nós. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nossa Mãe Maria Santíssima.